Pastor Elias, Deus tenta salvar o homem e não consegue, ele se frustra, ele começa uma jornada pela salvação do homem. O Senhor disse que é Ele quem começa tudo, é Ele quem vem com a graça, e aí no final das contas Ele salva, perderia de suas mãos, escorregaria dos seus dedos, Ele se frustraria nesse propósito, Ele tentaria fazer algo e não conseguiria no final? Olha, 3 minutos, pastor. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele poderia ter feito muitos milagres numa determinada cidade, e ele acabou não fazendo. E ele não fez por quê? Porque ele não podia fazer? Porque ele não queria fazer? Não, a Bíblia, ele não fez por causa da incredulidade daquele povo. Deus, ele dotou o ser humano de livre arbítrio, de livre vontade. Ele respeita, ele não viola o livre-arbítrio, assim como não violou o livre-arbítrio de Adão, quando Adão quis pecar. Quando Adão quis pecar, ele não violou o livre-arbítrio de Adão. Então, da mesma sorte, ele oferece a salvação a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele oferece, só que ele diz também, lá em Apocalipse 3, 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas é se abrir. Então você tem a liberdade de aceitar, de receber ou de rejeitar o plano da salvação. Deus não vai forçar. Ele quer salvar, mas só que na sua soberania, Ele decidiu te dar a liberdade, se você quer ou se você não quer a salvação. Portanto, ele diz lá também em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha, agregá-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta. Então veja, Jesus está dizendo que ele quis agregar o povo, mas o povo não quis. E por esta razão, o Senhor está com a palavra, se ele se frustra ou não se frustra. Porque ele quis, o povo não quis, ele diz, a vossa casa ficará deserta. Ou seja, ele quis, mas o povo não quis. Você concluiu a resposta? Concluí a resposta, porque Jesus quis agregar o povo, mas o povo não quis. Tem tempo ainda. O senhor tem 1 minuto ainda. Então, e o povo não quis, e por esta razão, você tem a liberdade de aceitar ou de rejeitar a mensagem do Evangelho. Se quiser, diz, o próprio Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10, diz o seguinte, olha a conjunção condicional, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda que o nosso tema é sobre se o cristão perde ou não perde a salvação. Agora o senhor tem 3 minutos, 3,5 para comentar a resposta. Então, o único ponto em que o senhor tocou na pergunta que eu fiz foi no qual o senhor disse o seguinte, que Jesus quer, mas o homem não quer. Então, o resto circundou só a pergunta. A pergunta era, Deus se frustra? Deus tenta e não consegue? E a sua resposta foi, Jesus quer, mas o homem não. Mostrando que a sua posição mostra que a vontade de Deus está cativa à vontade do homem. Deus quer, mas isso depende se o homem quer. Então, não é então, ele quer, mas tem que os dois querer. Entendeu? Então, nesse caso, isso é uma frustração. Quando você quer algo e não consegue obter o que você quer, seu plano foi frustrado. Infelizmente, aliás, felizmente, né? Jó 42:2 diz o seguinte, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó diz isso, ele nos coloca abaixo do plano de Deus. Ele mostra que o nosso plano não está acima do dele, que o dele não depende do nosso. Que quando ele quer algo, ele não pergunta se a gente quer. Aliás, um exemplo ótimo e básico disso é o próprio apóstolo Paulo. Cadê que Paulo queria ser salvo? Cadê que Paulo queria o amor de Cristo? Paulo queria o contrário. Paulo queria matar aqueles que amavam a Cristo. Paulo estava indo para Damasco para continuar atrocidades que ele já tinha iniciado contra aqueles que criam. No meio do caminho e contra a sua própria vontade, o Senhor o interpelou, o derrubou do cavalo, se revelou a ele e lhe ordenou.
E aí então ele creu. Ele lhe deu a fé. Na verdade, quando o mesmo Paulo está pregando em Filipos, enquanto ele pregava, Atos 16:14 diz, que enquanto ele pregava, o Senhor, eu vou até abrir lá, eu não quero falar de cabeça e não citar as palavras exatas, porque é um texto quase final nisso. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela também careceu da atuação de Deus. O Senhor teve que tirá-la da cegueira. Na verdade, é por isso que a Bíblia nos chama de escravos do pecado. Essa ideia do livre-arbítrio, isso é uma fácia. A Bíblia diz que o nosso arbítrio, a nossa vontade não é livre. A gente precisa ser bom, mas Romanos diz que não há quem faça o bem. A gente precisa tomar uma decisão justa, mas não há nenhum justo sequer. Nós precisamos escolher a Deus, mas não há quem entenda. A gente precisa entender sua palavra, não há quem entenda. A gente precisa ver a nossa pecaminosidade, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. O homem precisa buscar a Cristo, ele precisa ir a Deus, mas ninguém vai ao Pai senão a Cristo, senão se o Pai não tiver trazido, foi o que Cristo disse. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Mais 30 segundos, né? Eu já estava ali, não. Já estava um pouquinho. Então, nesse caso, a vontade soberana do Senhor se sobrepõe à nossa. Pelo que Jó também completa: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o poderá dissuadir? O que ele deseja, isso é, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Jó 23, 13 e 14 é o que Jó fala a seu respeito. Deus decidiu o que ele vai fazer comigo, e o que ele decidiu vai acontecer. Muito.